Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz de Matemática e se você chegou até aqui é porque você quer saber a resposta da questão 18 da prova da FUVEST do ano de 2020. Mas antes de eu resolver, gostaria de pedir que se inscrevesse no meu canal e desse aquele like para que esse vídeo fosse mostrado para o máximo de pessoas possíveis. Feito isso, vamos lá. A questão diz o seguinte: a dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo de R$ 10, 200 deles são vendidos por dia. E que, para cada redução de R$ 1 no preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela deve esperar para obter com a venda desse combo? Então, gente, isso é uma questão de função de segundo grau. Essa palavra máxima aqui significa que ela está pedindo para a gente o valor máximo, ou seja, o y do vértice. Vamos pensar o seguinte, para a gente montar. Se ela vender ele a R$ 10, ela vai vender 200, ou seja, esse 10 vai ser multiplicado por 200 e ela vai ganhar 2.000. Então, 10 vezes 200, 2.000. Só que o que está acontecendo? Ela diz assim, a cada redução de R$ 1 aonde? Em cima desses 10 aqui no preço. Então, digamos que ela teve uma redução de R$ 1 aqui no preço. O que vai acontecer com esse lado que é a venda? Né? Se eu chamar isso aqui que é a quantidade de venda e esse daqui fosse o preço. O que vai acontecer desse lado aqui? Eu vou ter os mesmos 200, mas ela diz que vende 100 combos a mais, ou seja, 100 vezes 1, porque obteve apenas 1. Então, o que vai acontecer aqui? 9 vezes 200 mais 100, 300. Logo, nesse caso aqui, ela vai vender 2.700. E aí vai. O que vai acontecendo aqui? Ó? 10 menos 2. Do lado de cá vai ficar 200 mais 100 vezes 2. Aí eu vou ficar com 8 vezes 200 mais 200, dá 400. Nesse caso aqui, ela vai vender 3.200. E por aí vai. Só que a gente tem que generalizar essa escrita aqui. Isso aqui tem que ser uma escrita generalizada, porque a gente está falando de uma função do segundo grau. Então, eu vou dizer aqui que f de x é a função. E o que é que está acontecendo? Ela tem um preço de 10 e o que está reduzindo é R$1, ou seja, está reduzindo uma quantidade x desses R$10. E o que é que essa quantidade x faz acontecer? Do lado de cá eu fico com 200 mais 100, que é o fixo, vezes essa quantidade x. E aí eu tenho uma montagem, né, uma função de segundo grau, né, uma equação reduzida em que vamos fazer a distributiva. Então, vou multiplicar aqui, ó, fazer todo mundo com todo mundo. Alguns professores chamam essa regra de chuveirinho. 10 vezes 10 vai dar 2.000, mais 10 vezes 100 vai dar 1.000, x. Agora eu vou fazer o x vezes todo mundo, lembrando que o x é negativo. Vai ficar menos 200x e menos 100x ao quadrado, para caracterizar uma função de segundo grau. Lembrando que isso tudo é igual a f de x. Então, vou colocar aqui f de x é igual a menos 100x, só organizando, mais 800x, mais 2.000. Aí, todo aluno, ao resolver essa função, ao chegar aqui, ele tem uma grande vontade, que é fazer o corte desses zeros. Não façam isso, porque a gente não está falando de uma equação de segundo grau. Quando tem uma equação de segundo grau, no lugar desse f de x aqui, a gente tem o zero. Então, como a equação funciona na forma de uma balança, o que eu divido de um lado, eu divido do outro. Então, se eu dividisse aqui por 100 os dois lados, quando eu dividisse do outro lado o 0 por 100, ia dar o zero. Só que aqui tem f de x, não tem um valor zero. Então, se eu diminuir aqui, se eu dividir por 100 o segundo membro, eu teria que dividir também o f de x. Aí eu vou terminar dando uma diferença no gráfico, né, na parábola da minha função. Então, toda vez que vocês tiverem aqui um f de x, falando de uma função, não simplifiquem, não multiplique por menos 1, não faça nenhum tipo de simplificação, senão você vai mexer com a parábola. Aqui eu tenho que fazer o Bhaskara mesmo, porque
eu sei que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, eu preciso do valor de delta. Porque eu já tenho aqui embaixo menos 4a. Eu sei que o a que eu acabei de encontrar, que é 100. Então, aqui embaixo eu já tenho menos 400. Então, só estou esperando o valor de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado. 800 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. E aí eu vou duplicar a quantidade de zeros. 640.000 menos 4 vezes A, que é menos 100, vezes C, que é 2.000. Veja que os números são grandes, mas são fáceis de calcular. Então, é só para amedrontar. Então, 640.000, menos com menos vai dar mais. 1.000 vezes 200, 2.000 vai dar 200.000 vezes 4, 800.000. Como é uma soma, isso aqui vai ficar 1.440.000. Bom, seria legal até ele teria até raiz, né? Essa raiz aqui seria 12 e 2 zeros, 1.200. Mas a gente não tem interesse em encontrar a raiz de delta, e sim o valor de delta. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu aumentar aqui esse traço, vai ficar menos 1.440.000. Vou cortar 2 zeros. E aí vou ficar com 14.400 dividido por 4. 14.400 dividido por 4. Os dois aqui, por serem negativos, então eu já transformei eles em positivo do lado de cá. E aí basta só fazer essa divisão para encontrar a quantidade máxima, né? Qual é a máxima de arrecadação que ela vai obter. Vamos lá, vamos dividir aqui, vou colocar aqui embaixo. 14.400 dividido por 4. 14 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, 2. Desce o 4. 6 vezes 4, 24. Então, aqui é 24, 0. Desce o 0, põe o 0 aqui. Desce o outro 0, põe o outro 0. Pronto. 3.600. Essa é a resposta do problema. Letra C de coração. Aproveitando aqui para a gente, já que a gente já se alongou um pouquinho, né? O que está acontecendo aqui? Pelo fato dela ser uma função, o A sendo negativo, ela vai fazer algo desse tipo aqui. A parábola dela vai fazer algo desse tipo. Eu não sei quanto é o x1 ou o x2, mas ela vai fazer algo desse tipo. E o que a gente está encontrando é esse ponto de altura máxima aqui, que seria o 3.600. Então, esse valor, quando a gente encontra o y do vértice, a gente está encontrando esse ponto aqui de máximo, tá bom? Então, se fosse o mínimo, como a função ela teria que ter o delta maior que zero, aí o gráfico ia fazer uma coisa invertida. Aí ele ia fazer ou assim, ou um pouco para cima. Esse aqui seria o ponto mínimo do gráfico. Então, se ele falou máximo ou mínimo, a gente já sabe que devemos encontrar o y do vértice, que é esse ponto aqui, y do vértice. Finalizamos, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá aquele like. Quem não for inscrito, se inscreve no nosso canal e aguarda até a próxima videoaula. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.